Bem-vindos ao Sebenta Digital, um podcast BCN sobre educação. No episódio de hoje vamos falar sobre inclusão nas escolas, um tema essencial para garantir que todos os alunos se sentem parte da comunidade educativa. Para esta conversa, temos o privilégio de contar com a psicóloga Carolina Alves, que nos ajudará a compreender melhor este tema, juntamente com o nosso anfitrião, o professor Marco Bento. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de começarmos, lembramos os nossos ouvintes para subscreverem o podcast Sebenta Digital e ficarem atentos aos próximos episódios. Para saber mais sobre soluções EdTech e tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou bcnonline.pt. Então, muito bem-vindos. Estamos a gravar mais um episódio do podcast Sebenta Digital. Estamos no Colégio Novo de Coimbra. É a segunda vez que... segunda ou terceira vez que estamos no Colégio de Coimbra para gravar este podcast, e desde logo quero agradecer ao Colégio e à sua direção pedagógica o facto de receber este podcast aqui na instituição. Estamos com a doutora Carolina Alves, que é psicóloga aqui no Colégio de Coimbra, para discutir um tema que, enfim, eu iria dizer que está na ordem do dia. Eu acho que este tema não pode deixar de estar em qualquer ordem e em qualquer dia, que é o impacto da inclusão e aquilo que de facto é a inclusão no sistema educativo. E quero também começar por agradecer muito a disponibilidade para... Obrigada eu pelo convite. Começaria por perguntar quem é a Carolina. Ora bem, é uma pergunta desafiante, até porque desde que eu comecei o meu percurso profissional fui abraçando várias vertentes. Comecei muito ligada à clínica, apesar da minha formação base ser de educação, mas precisamente numa clínica de referência para a neurodivergência, com crianças jovens e jovens adultos no espectro do autismo. E daí acabou por também haver esta necessidade muito clara de compreender a inclusão a fundo, até porque a maior parte dos casos que nos apareciam, a inclusão era precisamente um desafio. Fui juntando também uma prática educativa, tendo estado numa escola no Porto durante bastantes anos e abraçando agora o desafio também do Colégio Novo de Coimbra, enquanto mantenho também a minha prática clínica. E de facto a inclusão é um tópico que surge diariamente, seja nos contextos clínicos, seja nos contextos educativos. O que é curioso é que, enfim, provavelmente porque há legislação nova nesse sentido, e quando eu digo foi saindo legislação nova nesse sentido, há uma visão nova também sobre aquilo que na verdade são as práticas de inclusão, e não sei se será que é por isso que hoje o tema da inclusão está mais na ordem do dia, ou seja, tem a ver também com esta evolução não só legislativa, mas também é uma visão, de facto, sociológica, não é? Daquilo que devem ser práticas de inclusão. Acaba por haver, na minha perspectiva, claro, vários fenómenos que co-ocorrem. Por um lado, de facto, há aqui um enquadramento legislativo de uma forma que não existia antes. No fundo, existiu legislação antes agora da nossa lei do 54, mas que havia muitos espaços em branco. E antes disso, tínhamos com frequência situações em que as crianças rapidamente eram afastadas da escola e havia aqui quase um regime em que ou eram segregadas num contexto de referência ou algumas acabavam por de facto ser excluídas do processo educativo. Paralelamente a haver esta legislação, o que também acontece é uma maior sensibilização enquanto sociedade. De antes, facilmente havia algumas características que eram interpretadas como especificidades ou é uma particularidade desta ou daquela criança, em que nós sabemos que, no fundo... A palavra especial aparecia muito, não é? Exatamente. E que não havia propriamente um guarda-chuva que acomodasse isto. O que acontece hoje em dia é que há uma maior sensibilidade ao despiste e também os critérios de diagnóstico foram sendo afinados ao longo dos anos. O que faz com que, de facto, hoje em dia, por cada turma que tenhamos com cerca de 20 a 25 alunos, 4 ou 5 alunos terão um diagnóstico ou serão eventualmente diagnosticados, o que obriga as escolas também a estarem particularmente sensíveis e encontrarem soluções. Ainda assim, numa turma de 25 a 28 alunos, tendo 4 ou 5 alunos, Sim.
com necessidades, se calhar, mais específicas. Exatamente. Mas, na verdade, por exemplo, o desenho universal da aprendizagem diz-nos que todos temos necessidades específicas, não é? Sem Ou seja, dúvida. esta visão é uma visão completamente que rompe completamente com aquilo que era a visão, se calhar, prévia ao 54, não é? Exatamente. Nós agora com o 54 o que pressupomos é que todos os alunos, em algum momento da sua vida, podem precisar de suporte específico. De antes era preciso haver um rótulo coladinho para que os nossos alunos pudessem ter ajuda. É quase eterno, não é? Ou seja, aquilo nunca mais desaparecia. Exatamente. Nós agora assumimos que, claro que os alunos podem precisar de suporte, mas nem todos os alunos precisam da mesma quantidade de suporte, nem o mesmo rótulo, por assim dizer, requer que as medidas sejam aplicadas sejam as mesmas. O que acontece? Há aqui uma consideração muito maior pelo indivíduo. Claro que do ponto de vista, isto seria num contexto teórico, no ponto de vista prático continuam a existir grandes desafios a este respeito pela individualidade. É recente também, mas pelo próprio facto de termos um sistema de ensino, não é? Em que temos 20 alunos em sala de aula e temos um professor. E um professor, felizmente, eu acho que cada vez mais os nossos professores têm uma formação sólida nesta área. Está personalizado, não é? Exatamente, mas no fundo não se podem clonar. E antes de ir para esses desafios, Claro que sim. quais é que são, se tivéssemos de explicar o que é hoje a inclusão, enquanto conceito, para quem não compreende bem, quer dizer, conceito dentro da educação, certo. Naturalmente, como é que podíamos definir a inclusão educativa? Para assimilarmos aqui um bocadinho. Portanto, a inclusão hoje em dia em contextos educativos parte aqui de um pressuposto de que, sim, cada aluno é um indivíduo com um conjunto de potencialidades e desafios, mas a escola também traz um conjunto de barreiras ou de retirada de barreiras. E é precisamente esse encontro que se pressupõe, que a escola seja um contexto que se adapte aos alunos e não os alunos que se têm de formatar e limar todas as arestas para caberem num formato único e universal. Consegue dar alguns exemplos práticos onde se ilustra essa retirada de barreiras? Por exemplo, e comecei um bocadinho por falar nesta experiência com as questões do espectro do autismo, e de antes assumia-se que um menino no espectro tinha de estar sentadinho, direitinho, a fazer tudo exatamente igual. Agora, nós sabemos que é perfeitamente viável ajustar um contexto de sala de aula com pistas visuais, com calendários de transição e inclusivamente até com materiais de regulação incluídos na sala para permitir que as aprendizagens e que o contexto é agradável à criança. Ok. Do ponto de vista daquilo que é a sua experiência, quais são os grandes desafios que nós enfrentamos ou que as escolas enfrentam para que a inclusão seja um processo tão natural como na verdade é o seu significado? Ora bem, pode haver aqui desafios de ordens distintas. Por um lado, eu acho que a formação dos professores tem vindo a ser crescente, mas claro que há níveis diferentes de sensibilização. Cá no Colégio Novo de Coimbra, de facto, há aqui um investimento muito grande na formação dos docentes e nesta sensibilização para a diversidade. Não podemos fazer as mesmas afirmações para todos os contextos educativos. Por outro lado, há aqui uma variável que as escolas também tentam adereçar, que é precisamente a forma como os restantes alunos adereçam esta integração. E que nem sempre é fácil, porque nós somos um contexto que educa para a diversidade, mas há outras influências que nós não conseguimos controlar e, de facto, nem sempre é fácil coordenar todos estes processos no mesmo contexto. Mas, por exemplo, sendo que parte do desafio, para além da formação, quer dizer, com a ausência de formação, é como tudo, não é? Quer dizer, claro. Se não tenho informação não consigo ser competente naquilo que há de ser a minha ação, mas não é também desafiante a questão da compreensão, ou seja, até por parte da sociedade, até por parte das famílias, não é? Há uma primeira fase até de compreensão sobre aquilo que é, sobre a diferença de todos nós, não é? Sem dúvida. Nós somos diferentes, não é? É muito interessante e isto acontece com frequência e também é compreensível os pais reclamarem de meninos que são disruptivos em sala de aula. Isto acontece em todos os sítios e há sempre este ou aquele menino. O que é que acontece? Há aqui também uma dificuldade em entender, ok, aquela criança até interfere com a aprendizagem do meu educando, mas o que é que lhe acrescenta? Porque, imagina, nós enquanto em contexto educativo,
nós não educamos para a aprendizagem, nós educamos também cidadãos. Sim. E, no fundo, nós queremos cidadãos que sejam capazes de compreender e integrar todos os e quaisquer tipos de funcionamento. E ajudá-los, não é? Exatamente. E ajudá-los e até compreender que estes perfis não são só uma questão de ajuda. Há contributos que vêm de parte a parte. E agora, desviando um bocadinho da educação até ao 12º, as universidades e mesmo contextos que empregam estão a apostar muito no recrutamento neurodivergente. O que é uma questão muito interessante, porque do ponto de vista da riqueza de uma empresa e de um grupo de trabalho, a integração de pessoas com neurodivergência permite uma forma de pensamento completamente diferente de alguém que é neurotípico. E outras visões, não é? Completamente. Que no fundo montam ali um puzzle muito mais interessante e mais rico do que só com um tipo de funcionamento. Como é que se gera um espaço de sala de aula de hoje? Porque foi um bocadinho essa circunstância, ou seja, os professores, porque têm que ter um conjunto de formação que os ajude a gerir toda a diferença, e eu estou a usar a palavra diferença sem nenhum prejuízo, claro. Não é do ponto de vista pejorativo, naturalmente. É a diferença porque todos somos diferentes locais, desde logo, de vivências, até desse ponto de vista. Toda a diferença que existe. Uma mais ou menos visível, mas a diferença, as famílias compreenderem toda essa neurodivergência possa existir, como é que tudo isto é gerido? E na visão de uma psicóloga que tem essa visão do problema, da competência e depois de conhecer os diferentes atores que estão dentro deste meio, que gerem esse meio, não é? A psicóloga, desde logo, tem uma intervenção diferente também, mas os professores, a administração de uma escola, os pais e os próprios alunos. Como é que se gera uma sala de aula? Desse ponto de vista. Eu acho que vou investir muito na palavra preparação. Eu gosto muito de imaginar os cenários de um ponto de vista de promoção e de prevenção de chatices. Acho que é muito mais fácil depois de estarmos a remediar. E a partir do momento em que temos uma escola bem preparada, e isto implica um bom conhecimento, mas também um conhecimento muito, muito profundo dos alunos. E isto implica, também do meu lado, sair do meu gabinete e contactar com as famílias, contactar com os professores e com os técnicos externos. A maior recolha possível de informação que nos permita compreender as especificidades deste aluno também vai ser aquilo que vai permitir um bom sucesso. Eu estava a ouvir o Marco a falar até desta questão da diferença. É muito intuitivo para nós, alguém que vê mal, por exemplo, estar mais à frente e mais perto do quadro. Não é? Este conjunto de diferenças e de acomodações também é possível quando todos os agentes estão em articulação. Eu, como já estive e estou no contexto educacional e no contexto clínico, acaba por facilitar muito perceber o que é que cada um destes precisa do ponto de vista da informação. Como é que nós conseguimos ajudar os contextos externos a promover os alunos, mas como é que nós nos ajustamos enquanto escola para garantir que um aluno que precisa de estar à frente, não porque vê mal, mas que precisa de alguém que haja como um lembrete de refocar, atenção, por exemplo, é de facto um trabalho que todos os informantes contribuem para que aconteça. Conhecer bem o aluno, implementar as estratégias e estar disponível para modificar os espaços. Cá no colégio temos uma vantagem muito grande, que os nossos espaços educativos e a forma como configuramos as mesas e as cadeiras é muito móvel, e esta gestão é possível de fazer. Mas também ser capaz de compreender isso, quando é que há vantagens em um aluno estar em grupo, quando é que é disruptivo estar, quando é que precisa de pausas estruturadas e encontrar sistemas neste contexto e noutros em que já estive. Ter alunos que precisam de pausas, mas que não beneficiam em estar sozinhos nesses momentos, permite que seja montado um sistema na escola. Por exemplo, o professor avisa a auxiliar, o professor chama-me a mim, e no fundo podemos dar ao aluno um contexto de regulação sem que seja disruptivo para quem quer que seja e que seja acolhedor para o aluno. É particularmente interessante esta ideia de que a nossa intervenção não se cinja a um momento específico, mas a nossa intervenção é é transversal, ou seja, o nosso dia-a-dia, e acho que essa é uma visão de escola que me parece muito curiosa porque na verdade devia ser aluno, mas e por isso é que é curioso, porque é que não é.
tipicamente nas escolas, enquanto estamos neste espaço, e às vezes não só, até mesmo fora dele, nós somos sempre, educadores, não é? E portanto, temos sempre um papel interventivo, não é? No ajuste a tudo e mais alguma coisa que estamos a fazer. E parece-me que essa é uma pedra top que eu acho que claro que sim. Claro que sim, esta questão até de modelar o comportamento. Não é só agora que tenho um tempo em que vou estar, não é só do gabinete, ou é um tempo em que vou estar na sala de aula, todo o tempo é válido para estar no processo de reeducação ou de educação. Claro que sim, imagine. Até os próprios momentos de recreio e de lazer, isto são modelações que podem acontecer por parte da comunidade educativa. Nós sabemos que às vezes as crianças e jovens no seu desenvolvimento nem sempre são excepcionalmente simpáticas umas com as outras. Inclusivamente há certos temas e certos nomes que são atirados como insulto. Okay. Se formos honestos, os autistas já foi atirado como insulto e ouve-se em alguns contextos educativos. Cabe a quem está no contexto educar e precisamente clarificar. Ok, estás a usar esse nome, o que é que isso quer dizer? E porque é que isso havia de querer dizer um insulto? E isto implica uma comunidade também muito atenta e muito vigilante e disponível para uma educação integral. Como é que ajuda os professores no seu dia-a-dia a melhorar todo esse tipo de prática? Ou seja, estava a falar da questão da dificuldade que é agir numa sala de aula, seja em qualquer sítio, porque é difícil, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de crianças, que têm especificidades muito interessantes. Bem, se ajudam o professor a ter essas competências, na verdade, competências em que a inclusão é um processo natural. Olha, há aqui várias formas, não é? Desde um acompanhamento direto dos alunos, desde a presença também da minha parte nas reuniões com educandos, do ponto de vista formativo também e do ponto de vista de retaguarda. Ou seja, é muito frequente os professores virem-me bater à porta e discutirmos estratégias em conjunto. Da mesma forma, eu também estou com frequência a observar salas de aula. E este também torna-se logo um feedback que é possível dar. Ok, a aula termina, olha, fiquei com a impressão que aquele menino, por exemplo, beneficiava e estou aqui a pensar. Ou seja, estamos a falar quase de uma formação on job, não é? Claro que sim, lá está, pode haver esta formal, mas é muito curioso, há coisas que se aprendem melhor na primeira pessoa. E de facto às vezes... Tem consciência logo assim que acaba aquele momento... Isso é conversado. Por exemplo, aquele menino, acontece com alguns meninos com a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, o dançar na cadeira. E nós aqui também não trabalhamos em sistema fechado e vamos beber outros saberes. A terapia ocupacional também nos ensina muito de como ajudar os nossos meninos em sala de aula, de que tipo de estímulos é que eles precisam para estarem tranquilos e regulados. Bem, eu gostava, até para quem ouve, pudesse ter um bocadinho dessa consciência, de alguns exemplos práticos, ou seja, que a Carolina gostasse de ilustrar como sendo práticas de interesse para partilhar com a comunidade quando se fala de uma inclusão naturalizada. Por exemplo, nós temos com frequência alguns meninos que têm hipersensibilidade aos sons. A escola permite e encoraja o uso de tampões. Nós conseguimos criar também alguns espaços de relaxar, onde existem materiais em que os meninos também podem tocar, ouvir, que são de estímulo sensorial que ajudam a regular. Estou aqui a pensar, porque há várias coisas que acontecem, desde o sistema que também estávamos a falar há bocado. Se um professor sentir, isto acaba por ser um esforço de equipa, se um professor sentir que um aluno está desregulado, há aqui um sistema montado, quem pode contactar, que vai ajudar o aluno, se for preciso, uma ajuda para regular, ou em contexto ou fora dele, há esse sistema articulado e montado. Por exemplo, a mudança das salas, o encorajar a haver espaços específicos em sala de aula, ou para relaxar, ou para ajudar às transições, e que isto implica, por exemplo, um quadro, um calendário de rotinas. Isto são tudo estratégias que implementamos para garantir que o espaço e as pessoas se ajustam às necessidades de cada aluno. Do que observa, com esta neste momento, como é que olha para os jovens de hoje? Ou seja,
Até porque gera-se muito esta nova ideia de que temos uma juventude que está perdida. E gostava de perceber como é que olha para estes alunos. Nós temos a atualidade, são gerações perdidas. É muito engraçado porque trabalhando com jovens é muito curioso porque há uma consciencialização destes jovens que não existia nas gerações anteriores. Quando falamos em gerações perdidas, na verdade o que me parece é que nós vivemos numa sociedade em que cada fenómeno é muito mais amplificado e toda a gente noticia de forma excessiva, mas sinto que nunca tivemos crianças e jovens tão sensíveis às questões de saúde mental, nem tão sensíveis àquilo que são as questões ambientais. As questões ambientais. Eu acho que temos uma geração muito, muito consciente, perdida só no sentido de estar a construir o seu próprio caminho, como acho que nós enquanto adultos também estamos, mas confesso que deposito algumas esperanças nesta geração de trazer mudança significativa. Sou uma otimista também. E que comportamentos é que nós devemos estar mais atentos? Enfim, olhando para também, enfim, claro. De certa forma é um formato muito generalista, mas há comportamentos que nos devem deixar alerta? Sim, sem dúvida. É uma coisa que às vezes se pensa que não é assim tão significativo. Força, claro que sim. Estou a pensar, porque realmente começou a salientar que o seu papel, ou um dos seus primeiros papéis, e parte até daquilo que está a implementar aqui no colégio, tem a ver com o facto de anteciparmos. Se nós conseguimos antecipar problemas, é a melhor forma de os resolver. Claro que sim. Eles deixam de existir. Portanto, como é que, dentro desse ponto de vista, portanto, é um bocadinho dar essa ideia de, ok, o que é que devemos estar atentos, e que às vezes, se calhar, nos passa despercebido, e só muito mais tarde é que, enfim, aí vamos ter com a psicóloga. Claro que sim. E pegando nessa ideia precisamente, uma ideia que às vezes tem em alguns contextos, que não é a filosofia do colégio, é vamos esperar para ver, eles amadurecem, eles crescem, e no fundo o que faz sentido é se há identificado alguma dificuldade, não é? E até pensando no nosso decreto de lei atual, nós devemos nutrir, não é? Essa dificuldade para que não haja um crescendo de dificuldades. Por exemplo, quando os meninos sentem que estão a perder um bocadinho o comboio da leitura e da escrita, nada nos impede, eles não precisam de vir com um rótulo de dislexia para nós os ajudarmos. Portanto, quer do ponto de vista das aprendizagens, uma visão de promoção e de prevenção, quer do ponto de vista dos problemas de saúde mental. Isso acontece porque há uma relação muito estreita entre a psicóloga, no caso, e cada um dos professores. Sem dúvida. Para que essa comunicação possa existir, não é? Exatamente. E também do ponto de vista da saúde mental, que é uma coisa que também, se estivermos atentos às notícias e ao estado da arte da saúde mental dos nossos jovens, é uma coisa que particularmente me preocupa. Porquê? Imagina, os índices de ansiedade e alguns indicadores depressivos têm vindo a ser mais salientes nos últimos anos nas nossas crianças e jovens. E que, de facto, enquanto escola, nos obriga a estar particularmente vigilantes de sinais de alerta. Voltando a essa questão ou pelo menos tocando nessa questão da saúde mental, alguns exemplos de sinais de alerta que eu quero partilhar. Pronto, de facto há vários indicadores que é muito importante que a comunidade esteja atenta, desde mudanças drásticas no comportamento da criança e do jovem, um aumento da agressividade ou do conflito, ou pelo contrário, um isolamento, inclusivamente deixar de conversar com os adultos. Com alguns jovens, vai entrar da pré-adolescência, início da adolescência, há sinais que às vezes vão surgindo, um choro frequente e alguns até mais graves, de haver indicadores, por exemplo, de pequenos cortes, que sem dúvida têm de ser notificados imediatamente. Podem não ser um sinal de que a vida dos jovens está em risco, mas sem dúvida são uma chamada de atenção e um pedido de ajuda. Também há uma outra questão que é hoje muito vinculada essencialmente na comunicação social, que tem a ver com a questão dos ecrãs, a questão do digital, dos exageros com o digital, que nós sabemos que eles existem. A questão é como é que vê toda essa problemática dos ecrãs e desta ideia enfim, do exagero digital, que tanto se advoga? Claro, nós não podemos ignorar que o digital existe e as crianças e os nossos jovens vão utilizá-los. Agora,
pressupõe-se que eles, não sendo ainda capazes de serem disciplinados e autónomos, que tenha de haver aqui uma monitorização de como é que são usados os conteúdos. Não são os ecrãs por si que são fonte de problema. Nós temos muitos jovens que até beneficiam muito, por exemplo, estão no YouTube, estão a aprender a desenhar com tutoriais nos seus tempos livres. Os ecrãs por si não são um problema. O grau de autorregulação bem trabalhado, não é? Exatamente, e sabem os limites, e sabem até onde podem ou não Tem que estiver ajudado. Exatamente, pressupõe-se que a escola, e em concordância com as famílias, façam aqui também esforços de educação digital. Há estudos que já mostram, até, e são recentes, que ilustram que escolas que fizeram a proibição de uso digital, estamos a falar essencialmente dos telemóveis, em algumas escolas, não é o caso aqui do colégio, que tem um ecossistema digital montado, não é? Portanto, não tem essa questão dos telemóveis tão presente, tão evidente, mas estudos que ilustram que quem proíbe os telemóveis, que aumentaram bastante os conflitos entre os alunos. Conflitos físicos. Ou seja, por um lado podemos dizer que está a aumentar a socialização, não é? Que é o que é advogado. Claro. A questão é, porquê é que isso está a acontecer? É interessante depois também fazer o paralelo, não é? Antes da introdução dos telemóveis, como é que eram os índices de conflito e como é que são agora. É importante fazer esse paralelo. Por outro lado, não me surpreende em nada, porque no fundo o conflito é uma parte inerente à socialização. A retirada dos telemóveis faz com que a forma de socializar não seja, por exemplo, com jogos digitais ou com vídeos. Implica aqui uma interação muito maior. E logo, sendo seres humanos e sendo crianças e adolescentes que ainda não estão na total posse da sua regulação emocional, os conflitos físicos. Ou seja, então a retirada dos telemóveis tem que ser acompanhada de mais alguma coisa. Qual é a experiência aqui no colégio? Aqui no colégio nós acabamos por ter uma situação muito privilegiada, porque em contexto de intervalo, claro que há aqui uma liberdade em que os alunos também podem, como é óbvio, fazer aquilo que entendem, mas há várias sugestões de como é que eles podem e devem ocupar o seu tempo. Há grande monitorização por parte também da equipa, que assegura que os conflitos também são regulados e são sanados, porque imagina, nós também enquanto escola também nos cabe a nós ensinar aos nossos alunos como gerir conflito, não sem ser físico, não é? Ou seja, isto não pode ser só uma questão de fazer o desmame ao fim e ao cabo, mas depois desaparecer. Exatamente, seja, o que é que fica como alternativa? Exato. Os meninos que só jogavam nos intervalos ou só viam vídeos uns com os outros, agora vão fazer o quê? Porque houve-se muito essa questão, a mim preocupa-me particularmente, a ideia de que os meninos não sabem brincar, os alunos não sabem fazer, os alunos não sabem, mas depois não nos ensinamos a fazê-lo, não é? Claro. E fica ali um vazio que depois vai gerar eventualmente também questões até de outro tipo de isolamento, eventualmente. Claro que sim, e é muito engraçado porque isto funciona para tudo. É como quando nós dizemos aos meninos não se bate. Tudo bem, é uma mensagem muito válida, mas temos de dar uma alternativa de comportamento. Se eu não bato, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Exatamente. Muito bem. Para finalizarmos, gostava que a Carolina partilhasse um exemplo que a tenha marcado, ou seja, pode ser um projeto, pode ser uma prática, ou seja, algo que a tenha marcado na sua experiência enquanto psicóloga em contexto educativo. Olha, eu acho que, e mantendo-me aqui um bocadinho a minha perspectiva otimista, eu acho que o que mais se retira desta experiência enquanto psicóloga em contexto escolar é de facto as dinâmicas que se estabelecem com os alunos. Porque também a questão da saúde mental e da figura do psicólogo nos últimos anos mudou muito. E eu, tendo no colégio e nos outros contextos onde estive uma política de porta aberta, a figura do psicólogo agora é vista como um recurso. Eu não me sinto bem, não sei o que fazer, eu posso pedir ajuda àquela pessoa. E acho que isso, a confiança e a relação de confiança que se estabelece com as crianças e os jovens, mais os jovens... Deixa-te ser uma mensagem quase que escondida ou quase como se tivesse vergonha de dizer que exatamente. Eu vou falar com o psicólogo, não é? Exatamente. Agora é... Na minha perspectiva, não é? Claro que isto não é com todos os alunos, mas muitos têm a abertura a dizer eu não me sinto bem, eu vou conversar um bocadinho com a psicóloga. As famílias, não é? Ou seja, sim. Até mesmo os pais têm outra... Quer dizer, aquilo era quase uma mensagem que ficava muito escondida e que agora é completamente aberta. Ou seja, eu preciso de ajuda. Sim. E às vezes nem é por uma questão de ajuda, é porque sinto conforto, enfim... Sim, isto da política de porta aberta...
ajuda bastante, e o facto é que as relações se criam também. O facto de sermos uma escola muito afetuosa e muito próxima faz com que os alunos também se sintam à vontade para nos procurar. E então, o que é para si ser psicóloga? Olha, eu acho que acaba por ser um bocadinho uma pessoa que resolve problemas, sejam de que ordem for, seja dos docentes, seja de outros alunos. É uma contínua construção de soluções. Quero agradecer a disponibilidade e a participação, e nós voltamos a ver-nos no próximo episódio. Muito obrigada pelo convite e até breve. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sebenta Digital da BCN. Hoje estivemos à conversa com a psicóloga Carolina Alves sobre inclusão nas escolas, refletindo sobre a importância de criar ambientes educativos onde todos os alunos se sintam valorizados, apoiados e capazes de aprender. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o podcast Sebenta Digital e partilhar com colegas e amigos. Obrigada por nos acompanharem e até ao próximo episódio.